os ratos não têm nenhuma característica do milho. O senhor estava presente quando Aristóteles ressaltou? Não, mas tem pesquisa de ratos. Pesquisas de ratos ou pesquisas feitas por ele? Com rato. Que o rato não tem nenhuma característica do milho e muito menos o pássaro tem característica da árvore ou da folha. Eu quero saber do senhor que outros argumentos o senhor usou, que outras teses, já que aqui prova no artigo que o senhor realizou vários trabalhos, dentre eles trabalhos com pasteurizações. Que trabalhos foram esses? Por favor, seja mais claro. Consta aqui, em um dos artigos do senhor, que além de ganhar o prêmio Nobel, como um dos cientistas do século, do ano, o senhor idealizou vários experimentos até chegar à comprovação de que realmente a vida não surgia espontaneamente, e sim por um processo de reprodução, pelo processo de ligação entre as espécies. Dentre esses experimentos, o senhor utilizou o experimento da pasteurização, feito em vinhos, queijos e iogurtes. Como o senhor defende essa tese? Você pode nos demonstrar um experimento que comprove a sua tese? Não, até porque os meus equipamentos, ou seja, um balão, um gargalo longo, que tem forma de pessoas de piscina, eu não pude trazer. Senhora promotora, nós estamos aqui perante um tribunal ao qual o réu está afirmando que, mediante o ponto de vista de análise estudado em séculos atrás, os cientistas, eles acreditavam muito em um processo de reprodução. E como a senhora está descartando a análise feita pelo mesmo aqui, onde ele defende a tese da derrubada da abiogênese, a senhora então poderia ser coerente a essa resposta, a esse argumento? Já que não está encontrando argumentos para o réu. A senhora poderia ser objetiva, a senhora poderia ser clara perante o ponto de vista do réu aqui presente, já que o mesmo defende a tese da biogênese e não da abiogênese. Por quê? Porque ele acredita que as espécies não aparecem espontaneamente, e sim pelo processo de reprodução. Já que a senhora não tem argumentos perante ao réu, eu gostaria de saber da senhora por que a senhora descarta, ou a senhora defende, ou a senhora acredita, ou a senhora julga, subjuga esse processo do réu. Ah, a senhora acredita? Então a senhora estava com ele? Não estava. Defenda, dê uma justificativa. Defesa. Então, como o Tolkien falou, e eu acho que não está muito claro, porque ele, nos experimentos, está comprovando. Só que ele não trouxe material e os galões de pescoço de cisne. Alguma outra colocação? E o que vem a ser a quebra pelo processo realizado de esterilização, eliminação de micro-organismos, germes, patogênicos ou não patogênicos, ou de forma esporuladas, já que esse também foi um experimento seu? Seja mais coerente. Se a tese do senhor não está equivalente aquilo que está sendo argumentado, como eu posso estar argumentando aquilo que o senhor não está sabendo responder?
Quem é do Real Miller? Meu nome é Stanley. Meu nome é Stanley e vim defender a minha tese. Minha tese é: Senhora promotora, a senhora poderia falar um pouco mais alto? Não estou escutando. Qual é a sua tese? minha tese é que eu fiz um experimento em 15 de maio de 1953 com hidrogênio, água, metânio e amônia que realizou cargas elétricas, simulando raio. O senhor pode nos demonstrar o experimento que você fez que comprove a sua tese? Então, muitas pessoas já refizeram o experimento e todos deu a mesma coisa. Senhor William, além do senhor utilizar os elementos químicos, esse elemento químico, além de ocasionar o processo de raio, houve a presença de algumas partículas atômicas, alguns elementos químicos atômicos, dentre eles os aminoácidos. Esses aminoácidos, Dr. Miller, o senhor encontrou em algum meio da natureza ou ele existe em algum meio em que outra partícula está presente esse aminoácido? Ele existe. Algum meio. Como? Ele apresenta. Desculpe. Dá pra contar mesmo, mas eu encaixar. O senhor fez uma análise com alguns elementos químicos. Esses elementos químicos impactou o processo do produção dos raios. Porém, nesses mesmos elementos havia um processo entre o aderimento de partículas de moléculas, ocasionando aminoácidos. Os aminoácidos estão presentes dentro de uma cadeia molecular presente na célula humana e na célula vegetal. Além desses aminoácidos estarem presentes na célula humana e vegetal, eles também estão presentes em que mais? Por exemplo, substâncias orgânicas. Vista que o senhor trabalhou muito com esses elementos orgânicos, que elementos orgânicos são esses? Mas O senhor trabalhou na tese do senhor com substâncias inorgânicas e orgânicas. Inorgânicas, por exemplo, a água, o amônio, o hidrogênio, o oxigênio. E trabalhou dentre eles a formação de elementos orgânicos, exemplo, aminoácidos. Eu queria que o senhor fosse específico na sua tese. esqueci. Algum argumento, senhor Miller? Não. Você queria demonstrar o quê? Eu queria demonstrar as cargas elétricas. Só as cargas elétricas? E por que só as cargas elétricas? Que comparação, que mecanismo, que meio o senhor teve a chegar à conclusão de que essa carga elétrica aderiu-se ao processo dos elementos químicos através de quê? Através da água, de hidrogênio, amônia e metano. Sim, sim. Compreendendo. Porém, a que estudo, que complemento de estudo o senhor chegou? Por exemplo, Miller, Reddy, Needham, Spallanzani. Ambos trabalharam com um único processo de mecanismo, só que cada um trabalhando de forma diferenciada para chegar ao seu objetivo. E o senhor idealizou em cima de outras pesquisas? Não, só nessa.
Por que você disse não? Bora. Senhor Meretíssimo, será que você poderia pedir para a promotora falar um pouquinho mais alto? Porque não está dando nem para entender. Começa. Eu sou a Parinha e vim aqui da academia. Qual foi sua conclusão sobre a luz da vida? Interessante. Pode defender. Eu parei. Vim aqui da academia um vazamento dinâmico através da competição e seleção natural. Sujeito. Ao processo natural, adquirindo por fim, características Como você chegou que a Terra primitiva era feita de hidrogênio, água, metano e azul? como cheguei. Essa conclusão desses elementos químicos. Eu cheguei a conclusão. E esses elementos são essenciais para a origem da vida. O senhor idealizou e analisou vários processos, dentre eles partículas e poeiras, elementos cósmicos, elementos atômicos, elementos químicos, que a origem da vida na Terra se fundiu a partir desses mecanismos, desses processos. O senhor poderia ser mais claro, senhor Oparinho? E como o senhor pode estar nos justificando o processo de origem da vida na Terra? Que a vida primitiva Eu estou esperando o argumento. que a vida primitiva possuía uma atmosfera fortemente redutora, contendo metano, amônia, hidrogênio e água. Nenhuma outra análise, nenhuma outra pesquisa? Senhora promotora? Tá aí, quais são as condições da Terra primitiva? Ou seja, que elementos São- essenciais o senhor pôde encontrar? Ora, Permitir a geração do primeiro ser vivo. de que forma? Através de quê? Como? Através de suas pesquisas.
Essas pesquisas foram idealizadas pelo senhor. E que pesquisas foram essas? Defesa. Então, senhor, dele é onde ele encontrou em poeira cósmica e outros conteúdos podemos encontrar na atmosfera, é que já havia seres vivos. Seres não, vida. É esse o seu argumento sobre a sua tese. Foi convincente? Por quê? Porque não teve uma ideia específica. Como foi que você chegou a essa conclusão? Visto que o artigo 123 da Lei 8.080 condena todos os réus, todos, já que os mesmos não apresentaram argumentos suficientes para defenderem a sua tese. Aqui fica subjugado e condenados. Encerra seu julgamento.